Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos ficar com o componente curricular de História. Nós vamos embarcar hoje numa aventura falando sobre os primeiros registros. Quero lhe fazer uma pergunta. O que você acha que significa isso? Registro. Pensou? Bem, já quero começar mostrando algo para vocês aqui. Quem em casa tem álbum de fotografia? Esse é um tipo de registro, ok? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso hoje, sobre os primeiros registros da humanidade. Até hoje, nós estudamos sobre o progresso de toda a humanidade, saindo ali do período paleolítico para o neolítico e as grandes descobertas que foram feitas, as grandes tecnologias, não é mesmo? E essa faz parte da nossa história. Os primeiros registros. Quando você estuda sua história pessoal, eventos como o nascimento, o início da fala, os primeiros passos ou o primeiro dia de aula são considerados importantes, pois marcam mudanças em sua vida. Quando estudamos a história de nosso bairro, da comunidade ou da cidade, alguns acontecimentos também se destacam. Eu comecei mostrando para vocês um álbum de fotografia. É muito comum que em casa nós tenhamos algum registro de acontecimentos conosco lá no início, como falamos e como lemos, de aprender a andar, não é mesmo? A primeira vez que você vai à escola. Outro tipo muito comum que nós temos, que os nossos pais costumam fazer, é um caderninho. Esse é o do meu filho, tá vendo? Aqui eu registro quando ele começou a falar, quando ele começou a andar, como foi a primeira festa de aniversário dele, qual a primeira palavra. Isso tudo porque quando nós estivermos mais velhos, nós lembrarmos daquilo que aconteceu há muito tempo atrás. E todos nós, todos mesmos, recebemos um registro quando nascemos, que é a nossa certidão de nascimento. Isso mesmo. Esse registro, ele serve para quê? Para mostrar que temos uma nova pessoa aqui neste mundo. Você, eu e cada bebezinho que nasce recebe esse registro. É através também deste registro que nós fazemos aquela contagem de habitantes do nosso planeta. Ou seja, tudo isso aqui faz parte da nossa história e serve para que quando chegarmos lá na frente, nós tenhamos ali toda a nossa história registrada e para não se esquecer dela, ok? Os primeiros registros. Da mesma forma, no estudo da história da humanidade, alguns fatos são considerados muito importantes, porque trouxeram grandes transformações. Eu já tenho aí algumas imagens de uns desenhos estranhos, não é mesmo? Em pedras, o que parece uma pedra, uma argila. E antigamente, lá quando nós estudamos no Paleolítico, quando o povo caçava, colhia, era da mesma forma. Eles registravam acontecimentos. Eles iam nas cavernas onde eles moravam e rabiscavam ali dentro da caverna desenhos, inclusive sobre a caça. Um exemplo que nós temos muito perto de nós é de um filme que eu acredito que muitos de vocês já tenham assistido, A Era do Gelo, quando o Manny entra em uma caverna e ele consegue ver ali o desenho de uma caça, onde os seres humanos estão caçando um mamute. Ou seja, aquela humanidade, aquelas pessoas ali registraram um acontecimento daquela época, coisas que hoje não acontecem como fora feito antigamente. Então, para isso que serve esses registros, sabermos também o que aconteceu no nosso passado ou com os nossos antepassados. Ainda falando sobre os primeiros registros, nós vamos ver aqui que os primeiros sistemas de escrita que conhecemos surgiram na China, na Mesopotâmia e no Egito. Diferentemente do nosso atual sistema de escrita,
que representa graficamente sons da fala, essas primeiras formas de registro eram feitas com pictogramas e ideogramas. Então, volta aqui em mim, presta atenção. Hoje, a gente escreve lá, ba, bé. O que representa isso? O som da nossa fala. A gente sabe que a letra B, ela tem este nome, mas ela tem um som, que é b, b. Este som, juntando com o som A, forma ba. Da mesma forma, as outras letras do nosso alfabeto. A letra C, qual que é o nome? C. Mas e o som que essa letra faz quando eu leio esta palavra? Você se lembra? Você sabe? É a letra C, ou S, certo? Então, cada letra do nosso alfabeto representa um som, mas nem sempre foi assim. Antigamente, eram utilizados pictogramas e ideogramas. Vamos ver um pouquinho o que significam essas duas palavrinhas? Ideograma é um símbolo que representa uma ideia, um acontecimento, um objeto. Então, vai nos lembrar de ideia. É quando eles precisavam registrar uma ideia, algo que eles queriam fazer, ou um acontecimento em geral. Já o pictograma é um desenho simples que representa objetos, quantidades ou medidas. Então, esse aqui já é mais exato. Se eu quero falar um gato, ele desenhou lá algo que lembre um gato. Agora, se eu quero falar que o gato passou mal naquele dia, eles usavam o ideograma, que representa um acontecimento ou uma ideia, ok? A escrita entre os chineses. A organização da sociedade chinesa também se iniciou com a busca por alimentos e proteção, como em outros grupos humanos, assim como nós estudamos lá no período paleolítico e neolítico. Com o passar do tempo, os antepassados dos chineses que viviam de caça e coleta estabeleceram-se em uma área boa para o plantio, às margens de um importante rio, hoje chamado de Wanghu, ou Rio Amarelo. Vamos relembrar mais uma vez? Antes o povo caçava. Aí eles começaram a aprender novas técnicas. E foi o que aconteceu com o povo chinês também. Eles pararam ali com aquela caça, descobriram que podiam plantar, então eles se estabeleceram às margens deste rio, onde também tinha acesso à água. E hoje a gente pode chamar de Rio Amarelo. Nessa região, eles passaram a plantar cereais e criar animais, como porcos, que são essenciais até hoje na culinária chinesa. Assim, esses grupos começaram a construir suas casas com o que dispunham no lugar, com palha, madeira e argila, praticando a arquitetura vernacular. Eu quero que você preste atenção nessa palavrinha, nessas duas palavras, arquitetura vernacular. Foi nessa época, com a formação dos primeiros povoados, há mais de 4.000 anos, que eles desenvolveram um sistema de escrita para registrar uma série de informações importantes para toda a comunidade. Mais de 1.500 anos depois de ter surgido, com o crescimento da sociedade chinesa e a necessidade de uniformizar os registros em todo o território ocupado por eles, esse sistema de escrita foi aprimorado. Então veja bem, eles se estabeleceram lá às margens deste rio, o Wanghu, ou Rio Amarelo, e foram aprendendo aquelas técnicas, exercendo as técnicas que nós estudamos em aulas anteriores, certo? Naquele lugar ali, eles precisavam o quê? Ter uma moradia. Então entrou essa arquitetura, que nós vamos falar um pouquinho mais agora pela frente, e a necessidade de registrar algo que todos entendessem. Eu não podia fazer um desenho que só a minha família ia compreender o acontecimento. Eu precisava de algo que todos os moradores daquela região, daquele povoado que foi aumentando, não ficou só ali às margens, né, desse rio, entendesse também.
E com essas técnicas que veio a arquitetura vernacular, é também um dos registros que nós temos a respeito dessa comunidade. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Aqui nós temos a escrita entre os chineses. Olha que interessante. Às vezes a gente fala assim, nossa, professora, mas parece que eles fazem um rabisco, não entendo aquilo, puxa um pauzinho para cá, puxa um pauzinho para lá. Mas quando nós olhamos esses rabiscos em cima aqui de um desenho, a gente consegue perceber essas características, ok? Então eles utilizavam e utilizam até hoje aqui essas imagens. Eu quero que vocês percebam aí da pessoa. Vou voltar aqui. A pessoa, está escrito persona aí porque está em outra língua. Mas olha só, é um pauzinho, né, com a cabecinha em cima, a gente consegue visualizar realmente uma pessoa ali andando. Então é assim que eles utilizam as imagens deles. Cada traço desse vai representar aqui, neste caso, ou um objeto, ou um animal, certo? Ou uma pessoa, ou um ser. Assim, até hoje, nós temos a escrita chinesa. Claro que foi se aprimorando com o passar do tempo, como nós estudamos, ok? Então, a arquitetura, o que você sabe sobre a arquitetura vernacular? Conheça mais sobre ela. Leiam junto comigo. As origens da arquitetura vernacular, ou também conhecida como arquitetura de vernácula, remonta a um período ou regiões em que não existiam arquitetos ou engenheiros com a finalidade de projetar construções. Veja bem, hoje em dia nós temos essa profissão, não é mesmo? Arquiteto. Ele olha tanto a beleza interna quanto a beleza externa de uma construção. Ele elabora ali que nós consigamos ver uma imagem bonita, harmoniosa, não é mesmo? Junto ali com o construtor civil. Eles elaboram hoje em dia quais são os riscos dessa construção. Será que se eu levantar o telhado fazendo esse formato que eu quero, que é bonito, vai trazer risco para quem vai estar nesta casa? Essa é a profissão de hoje. Mas nessa época aí, não existiam os arquitetos profissionais, ok? Existia o quê? Aquele arquiteto prático. Ele imaginava o que ele queria e fazia. E se tinha risco, ele descobriria só na prática, ok? Continue a leitura junto comigo. Trata-se de um tipo de arquitetura prática, herdada de geração em geração, e que recorre aos recursos naturais disponíveis. A arquitetura vernacular é fortemente caracterizada por sua dependência de necessidades, materiais de construção e tradições específicas de sua localidade específica. É um tipo de arquitetura intrínseca, de um tempo e lugar específico, não sendo réplica de outros lugares. O que significa isso? Essa construção foi feita naquela época, ou seja, quando o povo morava lá, na beira ali do Rio Amarelo, eles fizeram um tipo de construção que servia para aquela época. Por quê? Eles precisavam dos materiais que estavam dispostos para ele naquele lugar ali. Se era palha, naquele momento ele ia usar palha. Se tinha argila, naquele momento ele ia usar argila. E ele não tinha, por exemplo, um outro lugar para ele observar e dizer, quero fazer igual. Não. Eles criavam as suas arquiteturas com o que tivesse ao seu redor. Seja madeira, seja argila ou outros materiais que ali tivessem. Vamos continuar juntamente aqui comigo? Então, era específico. Pode voltar aqui para a leitura, por favor? Era específico, é um tipo de arquitetura intrínseca de um tempo e lugar específico, não sendo réplica de outros lugares. Historicamente, a arquitetura vernacular incorporou as habilidades e o conhecimento dos construtores locais em oposição aos arquitetos formalmente treinados. Aqui nós temos a imagem, tá, de algumas construções vernacular. Então, prestem atenção como elas são diferentes. Nós não observamos casas assim no nosso dia a dia.
Observe o telhado destas casas, o formato como é diferente, a colocação aqui dos tijolos, né? Aqui é construída com barro, essa que é feita aqui com palha. E lá de cima, olha como elas mantêm um modelo circular, certo? Então, cada imagem dessa daqui, ela retrata lá naquela época como que eles começaram as construções. E até hoje existem em alguns lugares essas construções. E elas servem também para quê? Sabermos sobre o nosso passado. Fazem parte desse registro. O sistema de escrita dos maias. Nós vemos aqui um outro tipo de escrita, também muito comum de ser vista em filmes, né, que nós assistimos, e elas são também através de desenhos. Em outras partes do mundo, apesar de passar por um processo bastante parecido, a invenção da escrita ocorreu de forma diferente e em momentos diversos. Os maias, povos que habitavam parte do que hoje é a América Central, também criaram um sistema de escrita, tendo se instalado próximo ao Oceano Pacífico há cerca de 3.500 anos. As primeiras comunidades dedicaram-se à agricultura e ao trabalho, com cerâmica. Elaboraram também um completo sistema de escrita em hieróglifos que representavam sons e símbolos. A escrita maia, usada para registrar eventos cotidianos e festas religiosas, era considerada tão importante que deveria ser ensinada somente à parcela mais privilegiada da população, os sacerdotes e nobres. Muito bem, pessoal, hoje nós estudamos um pouco sobre os registros, aquilo que fica ali gravado e marcado para que nós saibamos um pouco do nosso passado. E você, já fez os registros sobre a sua vida? Sobre os acontecimentos do seu viver? Eu te convido a fazer isso. Comece a anotar coisas importantes. Por exemplo, um diário. É muito legal de nós escrevermos aquilo que acontece no nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham aprendido e não se esqueçam de se inscrever na nossa plataforma e no canal do YouTube. É muito fácil. Você pode apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aí no cantinho da tela e você vai ser direcionado para a nossa plataforma SMED GV. Até a próxima, pessoal!